Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa ideia aí de resolver todas as questões da prova da Federal de exatas, né? Começando por matemática, então já fizemos aí 5 questões. Vamos agora para a sexta questão. É, do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2026. O vestibular tem esse nome, mas foi realizado agora em outubro de 2025, né? Ontem, no caso, desse dia que eu estou gravando o vídeo para vocês. É, então, vamos dar continuidade. Sempre você, Jean e as exatas, né? Nesse grupo gostoso de trabalhar. Vamos lá, então. Continuando aqui, veja a questão 1 de matemática básica, 2 questões de geometria, uma questão de geometria analítica, 3 questões de geometria, né? 3 de geometria, uma de geometria analítica. E aqui uma questão razoavelmente clássica da Federal, uma questão de combinatória, tá? Uma questão de organização, número de formas de organizar um grupo ou decidir alguma coisa. Talvez podemos dizer que ficou faltando aí uma questão de combinatória ou uma questão de estatística nessa prova, mas provavelmente vai aparecer na segunda fase. Então você que vai fazer a segunda fase de matemática, fique esperto já sobre essas possibilidades. Então o que essa questão fala? Ele conta pra gente sim que a equipe técnica de um time de futebol analisou a possibilidade da final do campeonato ir para a disputa por pênaltis. Caso isso ocorra, a equipe precisará escolher 5 jogadores diferentes, dentre os 11 que estarão em campo. E também a ordem entre eles para a cobrança dos 5 primeiros pênaltis. A decisão tomada foi a seguinte: o principal atacante do time começará as cobranças e o goleiro deverá ser um dos 5 cobradores. Além disso, nenhum dos 3 zagueiros em campo participará dessas primeiras cobranças. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de configurações possíveis para essa escolha. Pessoal, o texto geralmente é grande em questões de combinatória ou probabilidade, porque ele precisa explicar sempre uma questão, precisa explicar detalhadamente, mesmo o assunto, às vezes, que a pessoa não conhece. Né? Futebol, todo mundo conhece futebol. Não necessariamente, não obrigatoriamente. Lá no texto da Federal não diz que você tem que saber sobre futebol. Então ele acaba tendo que explicar um pouco sobre como se define as cobranças de pênalti após você está decidindo um campeonato. Empatou o jogo, daí você vai se decidir por pênaltis, tá? E como que acontece isso, ele tenta explicar aqui, pelo menos como acontecia até alguns anos, tá? Mudou a regra. Mas dentro da regra dele, o que a gente vai fazer? A gente tem que tentar do texto absorver as informações e tentar resolver a questão. Vamos lá, vamos tentar fazê-lo. Então, ele disse que tem 5 pênaltis, eu vou desenhar aqui 5 situações, 5 lugares, 5 posições. E que ele fala que o primeiro pênalti, quem vai bater é o principal atacante. Quem vai bater é o principal atacante. Então o primeiro pênalti já foi decidido quem vai bater. Então a gente ocupa uma posição para esse jogador. Estou colocando aqui 5 locais, 5 posições. Estou dizendo que o primeiro quem ocupa é o principal atacante. E ele fala que o goleiro vai bater um desses. Ele não diz qual a posição que o goleiro vai bater. Então eu digo que o goleiro vai ocupar um desses lugares, mas eu não sei qual é. Certo? Se eu tenho 11 jogadores, um é o principal atacante, sobraram 10. Um é o goleiro, sobraram 9. E ele fala que os 3 zagueiros que estavam em campo não vão bater pênalti. Então eu vou subtrair esses 3 jogadores. Sobraram então 6 jogadores que podem bater os 3 pênaltis que sobraram, porque dos 4, um é do goleiro. Então eu preciso escolher 3 jogadores, no total de 6 jogadores. A ordem não é importante. Quando a ordem não é importante, a combinação. Tem que lembrar da fórmula de combinação. Combinação de m p a p é m fatorial sobre m menos p fatorial vezes p fatorial. Obedecendo essa fórmula ou obedecendo o macete que às vezes teu professor te passou, você vai fazer 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, combinação de 6, 3 a 3 é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolvendo o 6,
Nós vamos ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Como eu cheguei lá, eu paro e eu vou perceber que eu posso cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. Ficamos então, combinação de 6, 3 a 3 é, eu só repetir 6 vezes 5 vezes 4 sobre esse 3 fatorial, eu vou repetir 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Talvez seu professor te ensinou, pega o de baixo e desenvolve tantas vezes. Então pega o 6 e desenvolve 3 vezes. 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes desenvolveu. E o de cima coloca embaixo o fatorial. Tanto faz, o importante é você aprender e conseguir resolver. Se eu pegar 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Esse 6 eu estou cortando com esse 6. Sobrou 5 vezes 4, que dá 20. O que significa isso? Significa que existem 20 formas de escolher 3 jogadores dos 6 que sobraram. Veja que então eu tenho 20 formas de colocar os jogadores aqui, certo? Mas eu tenho que escolher os 3 jogadores e também escolher o goleiro para qual posição cada um vai bater. Se são 4 jogadores e 4 posições, é uma permutação de 4, que é 4 fatorial. E permutação de 4, sendo 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 4 é 24. Veja que eu tenho que escolher os jogadores, os 3 jogadores que vão bater e a posição que cada um vai bater. Então eu tenho que escolher isto e isso. E se é e, multipliquei. Escolher os 3 jogadores que vão ocupar as posições e qual a posição que o goleiro e os jogadores vão ocupar. Se é e, multipliquei. Então isso aqui vai dar 480 formas diferentes de escolher os batedores de acordo com as regras impostas pelo enunciado, pelos técnicos dos jogadores. Tá certo, pessoal? Questão um pouquinho mais longa, mais trabalhosa, porque tem que explicar mais, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, sempre estudando. Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários. Curte, compartilha e bora lá. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.